Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou chegando aqui com mais essa live para trazermos aqui as últimas informações da política, tudo que está rolando aí nos bastidores de Brasília. É óbvio que você a essa altura tem que ficar muito bem informado, porque a situação no país não está fácil. Então, para isso, convido você a se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito ainda, é só clicar aí no botão inscrever-se. E para receber todos os vídeos em primeira mão e ficar sempre atualizado de tudo que está acontecendo, ative o sininho das notificações. Se possível também, deixa seu like nesse vídeo, que é para o YouTube saber que ele é muito bom e recomendá-lo para outras pessoas. Assim você vai estar fortalecendo o nosso canal e também a comunidade que apoia a direita, tá bom? Então, vamos para o vídeo e ver o que de mais importante está repercutindo no Brasil hoje. Essas notícias eu sinto, sabe, dá uma dor no peito de dar essas notícias. Porque não é mais a Venezuela, é aqui no Brasil. Mas é alguém com um carisma, né, uma notícia de alguém com o carisma e com a relação, né, a dinâmica povo-autoridade bastante parecido. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de uma nova investigação contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL, por suposta ligação com uma tentativa de golpe. Investigadores da Polícia Federal identificaram que Zambelli teria intermediado a viagem de uma blogueira à Espanha para entrevistar o general venezuelano Hugo Carvajal, que teria dito que o narcotráfico financiava o Partido dos Trabalhadores. Bom, rapidamente sobre isso. Qual é a tentativa de golpe disso? Não tem tentativa nenhuma. Isso é apenas a imposição, porque apareceu uma personalidade envolvida com o regime, conhece o regime por dentro e sabe como se dá o trânsito financeiro. Tem dados, por exemplo, eu não posso de forma alguma confirmar o que ele está declarando, mas algumas coisas são muito evidentes. Por exemplo, o serviço de inteligência e a rede de inteligência criada pelos bolivarianos percorreu a América Latina inteira. E percorreu com uma escala hierárquica e com treinamentos específicos, inclusive de cooptação daquilo que seriam os agentes inorgânicos. O que é um agente inorgânico? Não faz parte da entidade, mas é cooptado e recebe dinheiro para poder passar as informações que são necessárias. Então, se isso existe, é óbvio que o processo de financiamento também pode estar existindo. E aí a questão é a seguinte, não importa quem é a deputada do caso, qualquer pessoa. Sim. Alguém viajar para entrevistar alguém que tem uma denúncia contra o partido que governa o Brasil. É estranho. Por que não se investiga o PT, então? Por que não se investiga a denúncia? Exatamente. O meu ponto era exatamente esse. Veja bem, se eu tenho um tribunal, a gente está falando do Supremo Tribunal deste país. Se eu tenho um Supremo Tribunal Federal verdadeiramente interessado em justiça, não faz o menor sentido eu querer prender alguém que supostamente financiou uma viagem. Financiou, gente, é para comprar uma passagem ali e falar, toma, vai lá. Isso não faz o menor sentido. A gente está falando de um partido grande. Eu não estou falando de um partido pequenininho. Estou falando do Partido dos Tributadores, né? Um partido grande que esteve à frente do nosso executivo desde o ano de 2002, né? A gente tem ali aquele rompimento Temer-Bolsonaro, depois volta, agora Lula. E é uma acusação muito séria. Ele está falando sobre narcotráfico. A gente está falando de uma coisa muito séria. O certo seria, então, investigar isso e não prender não incluir a Carla Zambelli no inquérito de investigação. Qual é o sentido disso? É perseguição aos opositores, é só isso. Querendo dizer o seguinte, que a Carla Zambelli utilizou recursos que podem ser recursos públicos, não precisa ser, mas para buscar elementos que possam, de alguma maneira, vincular o Partido dos Trabalhadores e justificar que não se entregasse o poder ela pode fiscalizar os partidos. É o papel dela. O deputado pode fiscalizar. Esse é o papel dela, ela recebe para isso. E ao mesmo tempo, e essa notícia vem ao mesmo tempo da liberação da maconha, e vem ao mesmo tempo, porque a notícia, ao mesmo tempo que o Alexandre de Moraes mandou incluir a Carla Zambelli no inquérito, porque ela financiou
uma suposta viagem, para uma suposta entrevista com um suposto general, para uma suposta denúncia. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, o presidente do STF, presidente do CNJ, Luiz Roberto Barroso, ele mandou soltar uma mulher gestante e mãe de 2 filhos menores de 12 anos, que foi condenada a 5 anos de reclusão por tráfico de drogas. Na decisão, Barroso considerou a situação familiar e o fato da mulher ser primária, ter bons antecedentes, traficante com bons antecedentes, eu acho ótimas coisas do Brasil. E não fazer parte de organização criminosa, ela não tem carteirinha. Né? Enquanto isso, a cabeleireira Débora Rodrigues, detida há mais de um ano, por escrever, porque não é nem pichar com batom, é escrever, porque é só você limpar. Por escrever com batom a frase "perdeu o mané", que é uma frase de bandido. Quem fala "perdeu o mané" é o bandido a hora que rouba. Agora não mais. Aí vem um ministro do STF e adota a frase de bandido. Aí ela escreveu de batom, está presa preventivamente, ilegalmente há mais de um ano, porque ela escreveu com batom a frase de bandido que o ministro usou na estátua em frente ao STF no 8 de janeiro. E ela é mãe de 2 filhos, um de 6 e um de 9. Ou seja, e a traficante tem bom antecedente. Infelizmente, os partidos de esquerda extremistas, eles cooptam jovens para serem criminosos. Em 1989, nos deparamos... Marcelo Bela, é o seguinte, você vende suplemento. Sim. Começa a usar o Tupó já fica bilionário já. Porque não está dando mais problema isso aí no Brasil. Eu queria fazer esse desabafo com você. Porque Marcelo Bela, porque não sabe, tem o melhor suplemento alimentar, em whey, etc. Já vai pro pó branco, agora fica bilionário, pô. Tradição, família e propriedade. Meu pai me ensinou que a gente tem que ganhar dinheiro trabalhando. Infelizmente, a política extrema de esquerda coopta jovens para serem criminosos. A ex-presidente Dilma Rousseff foi criminosa, né? Foi assaltante a banco, houve homicídio e outros que nós conhecemos. Em 1989, nós tivemos um sequestro de um empresário famoso, já falecido, Abílio Diniz, que era sequestrado por um movimento partidário de esquerda de El Salvador, que era coligado na época ao Partido dos Trabalhadores por uma questão de terem encontrado no cativeiro e na sede deles panfletos do PT. O presidente Lula, na época candidato, perdeu a eleição para o então presidente Collor. Isso está se repetindo. Narcotráfico. Quem é Hugo Carraval? Quem é este general? Ele foi chefe da inteligência de Hugo Chávez durante muitos anos e ele controlava o narcotráfico para os Estados Unidos. Por isso que ele está preso hoje lá na Espanha. A partir do momento que há uma delação premiada, é porque há provas. A delação premiada não é pegar um criminoso que está na cadeia e pressionar ele, torturar ele para falar o que a gente quer ouvir, como na Inquisição. É, na verdade, pegar aquilo que ele está falando e verificar se ele tem provas. Então, segundo a delação premiada desse general El Pollo, e El Pollo em espanhol é o frango, então o general Frango, ele disse que era financiado e financiava partidos de esquerda, incluindo o PT. Então é claro que a massa de manobra do nosso governo hoje vai utilizar todas as suas forças possíveis para tentar evitar com que nós, povo brasileiro, a gente consiga. Então, mais uma vez, perdeu o mané. Mas a questão é essa. Né? O STF não precisa ser partidário. Ele não pode e não precisa, porque o cargo é vitalício. Não tem recurso. Está lá, vai ficar até 75 anos. Ou, quando vier, Deus nos livre e guarde, aquela senhora caveirinha de touquinha preta.
Mas é muito gritante o que acontece, Luiz Arthur Nogueira. Pavinato, o STF não sai das manchetes. É incrível, né? E a manchete sempre negativa. É uma fábrica de injustiças. E qual o problema disso? Reforça a sensação de insegurança jurídica no país, o que atrapalha os negócios e a economia. Pavinato, não sei se você sabe, vou te contar uma coisa rapidinho. Eu tenho o privilégio de viajar muito o Brasil porque eu faço palestras econômicas. Quem é o público que me assiste? Empresários. Quando eu pergunto para eles hoje qual é o maior entrave para se investir no Brasil, o que eu esperaria de resposta? Carga tributária, juros altos, infraestrutura ruim. A resposta é insegurança jurídica protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, falei ontem que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ia ficar magoado com o Maduro. Magoou. E sabe o que a ministra do TSE falou? Ela repetiu uma frase de Washington para domingo. Domingo ela não vai. Lá para as eleições não vai. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu não enviar observadores para acompanhar a eleição presidencial da Venezuela, marcada para o próximo domingo. A decisão foi tomada em razão de acusações que o ditador venezuelano Nicolás Maduro, que virou bolsonarista, hein? Nicolás Maduro virou bolsonarista ontem. Eu vi uma matéria da Raquel Landim, eu gosto dela, ela tem um cabelo que parece um elmo, né? Nossa senhora, ver a foto dela com elmo assim, fala bolsonarista de Maduro. Falei, gente, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar, gente? Nós estamos chegando num mundo em que se Titiolina viesse, ela não gostaria de sexo mais. Que é, fala bolsonarista de Maduro, então, aí agora o Maduro virou bolsonarista e virou ditador, porque ele era presidente, ainda ontem, ele era presidente. Então, ele falou, Nicolás Maduro, que o sistema eleitoral brasileiro não é auditável, o TSE magoou, falou que é sim, mas não falou como, mas falou que é sim. Então, falou que é assim, então como ele falou isso, não vou mais. Aí, aspas para o TSE. Em face de falsas declarações contra as urnas eletrônicas brasileiras, que ao contrário do que afirmado por autoridades venezuelanas, são auditáveis e seguras. O Tribunal Superior Eleitoral não enviará técnico para atender convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral daquele país. Fecho aspas. E ontem, nas declarações para a imprensa, o Maduro afirmou, né? Aí que eu não entendo as coisas. Afirmou que tem bom relacionamento com os governos do Brasil e da Colômbia, mas avisou que ninguém deve se intrometer nos assuntos da Venezuela, já que ele não se intromete nos assuntos internos de nenhum país. E segundo o jornal O Globo, o baluarte da verdade neste país, o presidente Lula Lelé pode intervir em caso de derrota de Maduro e uma resistência do ditador em reconhecer o resultado. Lula Lelé deve telefonar para Maduro, alertando que a situação na Venezuela pode ficar ainda pior com o endurecimento das sanções econômicas dos Estados Unidos e outros países. Segundo o Globo, Lula também pode articular com os países da região e a comunidade internacional para exigir que a democracia prevaleça na Venezuela. Agora, prevaleceu o quê, Marcelo Bella? No que diz respeito ao Nicolás Maduro, ele teve um começo muito bonito na vida dele. Ele já jovem, ele era mais corpulento que as outras crianças e batia nos amigos, né? Filho de militante. De onde você tirou isso? É verdade isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Então é o seguinte, aqui a gente não traz informação, aqui não tem fake news. Aqui a gente só traz informações geradas pela própria história do indivíduo. Se tornou militante também, militante estudantil, filho de um militante socialista com o pai dele fazendo esse trabalho. Eu não sabia que ele tinha estudado. E ele também foi motorista de ônibus. Um abraço aos meus amigos motoristas, né? Ainda mais de ônibus, que são tão importantes em países que não têm nenhum tipo de atividade de transporte. Ele foi
sindicalista, foi presidente do sindicato dos motoristas de ônibus. Também foi segurança. Ele foi segurança pessoal, chegou a ser segurança de presidente. Tem algumas acusações de assassinato, de agressões, e chegou como deputado, né, a vice-presidência e depois presidência da República da Venezuela. Venezuela, que nos anos 70 era considerada a saudita latino-americana em relação à sua produção de petróleo. Hoje, infelizmente, a Venezuela, o Maduro, ele parece mais o Saddam Hussein, né? Ele parece mais o Saddam Hussein, um ditador, e quando ele fala que não deve se opor às eleições dos países vizinhos, ele se esquece que 21% da população da Venezuela já fugiu da Venezuela para os países vizinhos, gerando um problema, um caos humanitário. Além do caos humanitário que existe na Venezuela, está também gerando um problema para os países aonde esses exilados estão indo, né? Nesse êxodo, fugindo da miséria, né? Basicamente, o Nicolás Maduro também ele se esquece que quando ele fala de auditar urnas, né, as urnas brasileiras são auditáveis sim. Inclusive, o PL de 2015 dizia que nós teríamos comprovante de papel. Depois acabou caindo essa história. Apesar das urnas brasileiras serem auditáveis, não deixam auditar as urnas, né? Foi o que aconteceu nas últimas eleições, quando as Forças Armadas e os seus técnicos pediram uma série de informações a qual não foram dadas pelo TSE. Então, são auditáveis sim, mas o TSE não deixou os técnicos convidados por eles auditarem as urnas. E quanto ao resultado das eleições, nós já sabemos qual será na Venezuela. E quando há diálogo entre tiranos, isso sempre é sombrio. Eu imagino já o que vai acontecer. E no que diz respeito a esse processo entre ditadores e pessoas que querem permanecer para sempre no poder, se antes o povo venezuelano se orgulhava, e nos anos 70, de serem os maiores compradores de uísque, hoje eles bebem uma pinga maldita da corrupção, do narcotráfico, para esquecerem que não há comida na mesa e que seus filhos estão sendo prostituídos. Até o rum trocou de nome e virou ruim, né? Eles não tomam mais rum, eles tomam ruim. Só tem rum bom na casa do Maduro. Será que é por isso, Geisiane, que o Maduro não vai sair da presidência porque ele foi motorista de ônibus? Porque a gente sabe que nessa vida tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Será que isso é um prenúncio, é um maktub? E aí vem a segunda pergunta, né? Será que todo ditador foi já motorista de ônibus e é por isso que eles não deixam Eu não sei, mas o Pablo Marçal foi responder uma sabatina esses dias aí, né? Ele perguntava para como é que você chega do centro para o Sacomã. Ele perguntou, você está para o Capão Redondo. Aí eu falei assim, mas eu estou me candidatando a prefeito de São Paulo, não a motorista de ônibus. Se fosse o Maduro saberia responder. É sério que ele falou isso? Eu não lembro quem que foi o jornalista que perguntou isso. O jornalista que perguntou isso. É verdade. Olha, a primeira pergunta, quando eu li a respeito disso... E quem perguntou foi o Heródoto Barbeiro. Ah, é? Barbeiro, motorista de ônibus, tudo a ver. Vocês vejam que a gente está... E o presidente alcoolizado, então a gente está aqui. É verdade. Esse daí do presidente alcoolizado a gente está gabaritando. Alckmin. Isso, Cheio de Alckmin. A gente está gabaritando. Quando eu vi essa notícia, na semana passada, nós até comentamos aqui, a nossa primeira pergunta em relação a isso é o que esses técnicos do TSE vão fazer dentro de uma ditadura, uma vez que eles partem da premissa de que o Brasil é uma democracia e aí eles vão auditar, vão analisar, vão colher informações. Não, vão só observar. Observação participante da antropologia, não consegui entender muito bem o que aconteceu aí nesse meio do caminho. Então, assim, a princípio eu já não entendi o porquê você mandar pessoas de um órgão político, formal, instituição pública brasileira, para uma ditadura, assim, uma escancarada ditadura. Não é que a gente está falando de maneira velada, não é uma elucubração, não é vozes da nossa cabeça, não, é uma escancarada ditadura. Então a minha primeira preocupação é por que o nosso Tribunal Eleitoral está tão interessado em ir lá olhar, participar. Fazer benchmark.
Não entendi muito bem. Fazer É a benchmark. primeira coisa. E aí a gente está sentindo aqui realmente uma tensão. Ontem nós comentamos a respeito disso e essa tensão entre Brasil e Venezuela demonstra uma tensão dentro do Foro de São Paulo. Essa que é a grande questão. É isso que a gente tem que estar atento e esperando mesmo o que vai acontecer. Repito, o que eu percebo é que o Maduro quer um apoio mais incondicional em relação aos membros do Foro de São Paulo. Eu acho que não está tendo isso. Ditaduras caem, é importante a gente dizer, chega uma hora que a ditadura cai. Pode ser que ele esteja sentindo essa pressão e esteja pressionando o Lula para receber ainda mais apoio, para ver se consegue ali segurar, né, o cargo ali de ditador do país dele. Então a gente vê uma tensão em relação a isso e eu acho que a gente vai comentar aqui mais para frente, né, dependendo do que sair no domingo, qual vai ser a postura do presidente Lula, porque até semana passada ele estava reconhecendo ali como uma democracia. A gente sabe que domingo, na Venezuela, a democracia não vai fazer Não como vai. Washington. Nem a Janja. Nem a Janja tá em Paris. Não, a Janja tá em Paris. A Janja foi muito esperta, hein? Saiu Ei, Luiz Arthur saiu Nogueira. do país. Essa aí saiu de fininho. Na hora certa, né? Mas ela vai tuitar, ela vai falar alguma coisa. vai. Muito bem, assim finalizamos mais esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixe o like, compartilhe com alguém conhecido, tá? Algum amigo aí patriota, um vizinho, alguém que quer ficar muito bem informado e saber tudo que rola, a verdade dos bastidores de Brasília. Compartilha com essa pessoa e também, se você é novo, mais uma vez repito, inscreva-se no canal, deixa o seu like, porque isso é muito importante. Assim eu me despeço, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Deus, pátria, família e liberdade.